Olá, seja bem-vindo a mais um Luz e Reflexão. Hoje nós estaremos falando a respeito do fortalecimento da família. A família é a base de toda a sociedade e todos nós sabemos o quanto ela é importante na vida de cada um de nós. Mas quantos desafios, quantos dilemas, quantas situações precisam ser superadas? Vamos conversar sobre isso hoje e trouxemos aqui para essa entrevista o reverendo Eurípides Brito, pastor presbiteriano, também doutor na área de aconselhamento, tem ministrado em várias faculdades de teologia aqui da nossa cidade e, é claro, vem acompanhando e auxiliando famílias em torno dos seus dilemas. Seja bem-vindo, reverendo Eurípides, uma segunda vez aqui conosco no Luz e Reflexão. Prazer, muito bom estar aqui, participar mais uma vez desse programa e da possibilidade realmente de contribuir nesse processo todo aí do fortalecimento da família. O que nós poderíamos apontar para aquelas situações mais comuns que têm desafiado muito as famílias, o casal, a criação dos filhos, na sociedade que nós estamos vivendo hoje? O que você apontaria assim como grandes desafios para as famílias nos nossos dias? Bom, tem sido já assim extremamente repetido que um dos maiores problemas que nós temos é o egoísmo, né? Uma preocupação imensa em suprir minhas necessidades, em que eu seja feliz, em que os outros supram minhas necessidades emocionais, afetivas, relacionais. Então eu tenho que ser feliz, né? E o resto tem que estar rodeando em relação a mim. E isso gera intolerância, gera impaciência, gera um ambiente de cobrança, de acusação, não é? Um terapeuta familiar, John Gottman, um judeu muito bem casado, que criou inclusive um laboratório do amor para analisar o relacionamento, e ele justamente diz que quando a gente vai a um nível só de cobrança, a gente começa a chegar no nível de acusação, de crítica muito pesada, e a gente vai criando uma barreira entre nós, e nós justamente não deixamos mais o outro participar da vida da gente. Isso fica muito grave. Então eu penso que realmente esse egoísmo exacerbado, essa exigência de que tudo aconteça muito rápido, nessa essa geração que quer tudo imediatamente, né? Não são só os adolescentes, os adultos também, uma satisfação rápida e barata, não é? E que não tem paciência em relação a processos de relacionamento, de comunicação, de tolerância, de construir alguma coisa. Interessante que você citou a cosmovisão cristã como algo que responde a várias questões em torno da família. E a gente sabe que a Bíblia fala muito sobre família, casamento, como criar filhos. Contudo, muitas pessoas entendem que a Bíblia parece ser um livro obsoleto para uma outra cultura, para uma outra realidade, para um outro tempo. Até que ponto nós podemos afirmar que os princípios que estão na Bíblia, de fato, respondem hoje à necessidade do fortalecimento da família? Bom, falando então, inclusive, um pouquinho mais da cosmovisão cristã, não é? A revelação bíblica diz que, por consequência da queda, Deus disse à mulher, não é? O seu desejo será contra ti, não é? O seu desejo será para o teu marido e ele vai te governar. Alguns gostam de dizer que aí Deus está orientando, né, que agora o marido vai governar, né? Tem outros textos que falam sobre liderança amorosa do marido, mas vamos ser coerentes, esse texto está falando das consequências da queda. Então esse governar aqui agora é a ideia justamente dessa tendência autoritária que nós homens temos, de querer mandar, querer controlar a família. Mas a ideia no hebraico de o seu desejo será para o teu marido é em direção a ele, no sentido também de querer controlá-lo. Não há nada mais atual do que as tendências que nós temos de querer manipular o outro, controlar o outro. É como alguém diz, pastor, não tem o menor problema de manipulação, eu não sou manipulador, basta que as pessoas façam as coisas do jeito que eu gosto. Pastor, é só ela fazer as coisas do jeito que eu gosto, vai dar tudo certo. Profundo manipulador. Então, eu, Jean, tenho tendências,
como eu falei, assumir nossa finitude, assumir que por causa da queda nós temos tendências de manipular, que as coisas só sejam feitas do meu jeito, eu só vou ficar feliz. Como você já colocou, essa questão da felicidade como o centro desse narcisismo, e não justamente da comunicação, da interação, de aceitar o outro e de criar um ambiente onde justamente existe tolerância, existe essa comunicação, essa aceitação do outro, que só em Cristo. Então, assim, Michael White, ele escreveu sobre a questão da terapia narrativa, é uma das propostas mais atuais na questão da terapia familiar, e ele fala que nós estamos cheios de discursos internalizados, narrativas sobre como viver e o que seja a vida, e ele diz que quando nós entramos em conflito na nossa família, nós caímos numa teia dos discursos internalizados, e nós precisamos parar e pensar porque essa teia vai nos oprimindo. O reverendo Eurípides, que é doutor na área de aconselhamento, pastor, que lida diariamente com apoio a casais e a famílias, ele está aqui nos ajudando a pensar acerca desse tema. Reverendo Eurípides, para a gente poder concluir essa parte da entrevista, que encorajamento você gostaria de deixar para aquele que está nos vendo, ou aquela mulher, aquele homem, ou filho, que está nos vendo e que está muito insatisfeito e infeliz dentro da família? O que nós podemos dizer para encorajar essa pessoa a lutar pelo seu lar? Vamos dizer que eu falasse assim, ó, não dá mesmo, sai, vai embora, acabou, né? Vocês se destruíram. Vamos dizer que eu concordasse, né? Como alguns estão falando, você está muito insatisfeito, né? Você não está respirando, não tem oxigênio nesse relacionamento, né? Olha, se você vai arrumar outro casamento, vai começar tudo de novo. E a gente vai ter que dizer lá na frente o que é melhor dizer agora, não é? John Gottman, que eu citei aqui já, terapeuta familiar do nosso tempo, ele diz assim, ao invés de ficar nesse embate, vale muito mais a pena tentar ouvir, admitir, como a gente falou, que você é falho, que você também é falho. Então, tenha mais tolerância consigo, perdoe mais você mesmo para perdoar seu cônjuge, perdoar seu filho que talvez está na adolescência questionando, isso é do momento da vida dele, então você adulto precisa ter paciência, se ele tem te questionado, tem peitado você, tenha essa tolerância consigo e com o seu filho, com a sua esposa, esposa com o marido, como já dissemos, a gente vai trazendo entulhos, e entulhos, então tirar entulhos de ira, de ódio, de acusação, de punição. E a gente falou de ouvir, não é? Ouvir o coração, buscar o coração do outro nesse processo, para que a gente, nessa dimensão da contribuição do Michael White, a gente possa questionar os discursos, as interpretações que a gente tem da vida. Agora imagine, numa proposta secular do Michael White, eu penso que o referencial é humanista, né? Então Michael White vai dizer que você tem todo o potencial para fazer isso. É claro que o ser humano já nasce com potencial doado por Deus e ele é imagem e semelhança, nós temos graça de Deus, mesmo estando longe dele, né, a graça comum. Agora imagine em Cristo, imagine você, sua família cristã, amado. Imagine você que não é cristão, mas pode se voltar para o Senhor, pedir socorro a Ele e recomeçar essa vida, o oxigênio da graça, a possibilidade de amar, de perdoar, de tolerar e de questionar os discursos. Esses discursos, não vai dar certo. Hoje o discurso é esse. O discurso é, ele não me ama, ela não me ama. Esse meu filho é um derrotado, não é? Nós temos falado muito, ouvido muito, Augusto Cury e outros, da questão de ajudar os filhos a lidarem com as frustrações. Como é que eles lidam com frustração se a gente não abraça, não ama, não ouve o coração, não apoia, não é? No mundo do imediatismo, eles vivem frustrados. Não é? E se nós não apoiarmos nossos filhos, não ouvi-los mais com esse amor, realmente vai ser só o fracasso. Então o conselho é, ame sua família, ame seus filhos, vamos ser mais tolerantes, vamos ouvir mais o coração do outro e admitir que nós também somos falhos, todos aqui estamos construindo a nossa família. Amém. Assim que você seja encorajado a lutar pelo seu lar, pela sua família, pelos relacionamentos que Deus tem te dado. Agora nós vamos então, agradecendo ao reverendo Eurípides, nós vamos para a nossa reflexão bíblica.
Não há nada mais importante para a nossa sociedade nesses dias do que o fortalecimento da família. Em todos os aspectos, as nossas famílias têm sofrido algum tipo de ataque. Na espiritualidade, na falta de oportunidades numa sociedade em crise econômica, nos princípios morais que têm sido devastados nesse tempo que nós vivemos, em tantas e tantas outras questões que nos afetam todo dia, afeta o casamento, a criação dos filhos. Como então fortalecer os laços familiares? Como reestabelecer os vínculos de tal maneira com que aí na sua casa, a sua casa esteja protegida, resguardada, fortalecida? Eu queria dar duas dicas importantes para você. A primeira tem a ver com o seu coração. Geralmente, quando nós olhamos para as crises e problemas na família, nós percebemos muito as falhas, os erros, os equívocos dos outros. Ou seja, é comum que a esposa olhe para o marido, vendo o quanto o marido não tem respondido aos seus anseios. É comum, às vezes, o marido estar olhando apenas para aquilo que ele esperaria da esposa e parece que a esposa não está oferecendo. Mas a primeira dica preciosa para o fortalecimento da sua casa, da sua família, dos seus relacionamentos, é você sondar o seu próprio coração. Em Mateus capítulo 19, Jesus é interrogado pelos fariseus acerca do divórcio. E ali Jesus diz algo que deve desafiar a nós mesmos a fazermos essa autoanálise de como o nosso mundo interior está em relação às pessoas que nós amamos. Jesus responde aqui em Mateus 19, a partir do verso 8, que existe o divórcio por causa da dureza do coração dos homens. É interessante que lá no original grego, dureza de coração tem nome literalmente de doença, esclerocardia. Assim se encontra o coração de muitas pessoas, e talvez o seu, por causa das decepções, das frustrações, daquelas expectativas que não foram alcançadas, o seu coração se endureceu. As palavras duras que foram ditas, as experiências traumáticas que foram vividas, o seu coração endureceu. E aí você consegue apenas olhar para aquilo que você não tem recebido e não consegue perceber aquilo que você deveria oferecer. Quando há quebrantamento, que é o oposto da dureza de coração, quando há humilhação diante de Deus e humildade de coração e um desejo sincero de reverter esse quadro no seu mundo interior, você abre uma porta para que haja conserto, para que haja diálogo, para que haja oportunidade de mudança. E isso precisa começar com você. Não dá para você esperar que o outro faça isso primeiro. Essa é a primeira dica para o fortalecimento do seu lar. Um quebrantamento de coração, uma disposição de olhar para si e perguntar por que o próprio coração está tão endurecido diante das situações familiares que você tem vivido. Pense nisso. Como está o seu coração? Qual a disposição que existe dentro de você de abrir mão do orgulho, de abrir mão das suas certezas, de abrir mão daquelas convicções que fazem você ver tantos erros nos outros, mas não consegue perceber o seu próprio erro? Você está disposto a que Deus, de fato, quebre esse rancor, essa dureza, para que a sua família possa ser fortalecida? Isso serve para o pai, para a mãe, para o filho, para o esposo e para a esposa. Mas também há outra coisa tremenda que a palavra de Deus nos ensina. Quando nós abrimos em Efésios, capítulo 4 e capítulo 5, nós vemos o apóstolo Paulo falando de uma vida nova em Jesus que agora tem implicações. E aí no capítulo 5 da carta aos Efésios, ele diz que nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Essa parece ser uma palavra fora de moda para a mente ocidental e para a maioria de nós. Sujeitar-se e sujeitar-se uns aos outros, mas ele continua, sujeitem-se uns aos outros em Cristo Jesus. Não existe forma de uma família ser fortalecida, principalmente se ela tem princípios cristãos, se nós não estivermos dispostos a nos colocar numa posição de servir uns aos outros, de sermos bênção na vida um do outro, ao invés de esperar tanto que o outro nos complemente, que o outro nos dê aquilo que nós estamos exigindo. Por isso, então, em Efésios capítulo 5, a Bíblia diz aos maridos, maridos, vocês se sujeitam às
suas mulheres, amando as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Você, marido, esse é o grande desafio para você. Amar como Cristo amou. Amar com o coração de Jesus. Isso significa amar se dispondo ao sacrifício, se colocando ali como rede de proteção, se colocando um passo à frente para resguardar a sua esposa. Você, mulher, diz a Escritura, respeite o seu marido. Isso significa honrá-lo, dar a ele uma posição de honra, não só no seu coração, mas de maneira prática dentro do seu lar, diante dos seus filhos, na criação deles, dizendo e reafirmando a autoridade paterna para que os filhos possam ter essa referência tão importante dentro da sua casa. Mas também a Bíblia não fala apenas aos maridos e às esposas. A Bíblia fala aos filhos e diz: honrem o pai e a mãe. E ainda nos diz que há promessa de uma vida próspera para aqueles que fazem isso. E a gente honra como o pai e a mãe? Quando nós estamos debaixo do teto deles, da influência deles, nós honramos com a obediência, com a disposição de aceitar aquilo que eles, sendo autoridade espiritual sobre nós, estão nos conduzindo. Quando formamos a nossa casa, a nossa família, nós devemos continuar honrando pai e mãe. Mas agora, cuidando, estando juntos, não se distanciando profundamente, sendo alguém que incentive, que encoraje o pai e a mãe nas adversidades e lutas pelas quais eles passam, e chegando à necessidade, sendo alguém que cuide do pai ou da mãe, como um dia os seus pais cuidaram de você. São princípios da palavra de Deus. E aí, pais e mães, a palavra de Deus também diz que nós temos que criar os nossos filhos na admoestação e na disciplina do Senhor. Se você quer um bom manual para a criação de filhos, aqui está. A palavra de Deus tem os princípios que nortearão a mente ou o coração de pais e mães desejosos de oferecer o melhor para os seus filhos. Conheça o que a Bíblia diz sobre a criação de filhos e você ficará impressionado com aquilo que acontecerá no seu lar em termos de fortalecimento se os princípios da palavra de Deus estiverem sendo vividos. Agora eu quero orar por você, no desejo de que o seu coração se abra para fortalecer o seu lar, a sua casa, e assim ser abençoado pela graça do Senhor. Vamos orar? Senhor, quero agora colocar a vida de todos aqueles que estão me assistindo e que têm um desejo sincero, profundo nos seus corações, de fortalecerem as suas famílias. Que o Senhor derrame perdão, reconciliação, que o Senhor quebrante os corações endurecidos, que o Senhor resgate o diálogo dentro desse lar, que o Senhor fortaleça essa família, que o Senhor repreenda todo o mal, toda tentativa de Satanás de destruir esse lar, essa casa, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar essa família em Cristo Jesus. Essa é a minha oração, em nome dele, Jesus. Amém. Você que assistiu agora a essa reflexão bíblica terá a oportunidade de ouvir um testemunho marcante da Maria Eugênia, que está aqui conosco. Ela é esposa do Aldair, mãe da Ana Beatriz, e como você verá, ela passou por uma grande luta na sua história como mulher ao ter que encarar um câncer de mama há algum tempo atrás. Seja bem-vinda, Maria Eugênia. Obrigada, pastor. É um Você prazer pode contar um pouco para nós de como foi essa experiência, o que aconteceu, como foi diagnosticado esse câncer? Então, pastor, eu tinha 39 anos e nós íamos trocar de plano de saúde e a gente teve que fazer alguns exames por causa do período da carência. E nesse exame eu descobri que eu tinha um nódulo maligno e descobri isso 7 meses depois de ter feito o mesmo exame e não ter dado absolutamente nada. Então foi uma coisa assim totalmente fora do esperado pela minha idade, pelo histórico familiar, por eu ter feito esse exame. E é um câncer, um câncer muito agressivo pela minha idade, pelo meu metabolismo, mas foi assim algo que Deus nos mostrou de uma forma que só pode ter sido Ele, não tem um outro jeito de eu fazer essa leitura, há tempo de se fazer o que era necessário fazer. Graças a Deus por isso, né? E quais foram
as reações que você teve no seu coração, quais os medos que você teve que lidar quando você recebeu essa notícia? O primeiro medo é de morrer, né? Você tem um medo, não pela morte em si, mas por ter uma filha pequena, por ter marido, por ter toda uma vida, né? Então, te dá esse medo, assim. Então, eu lembro que o meu primeiro medo foi, eu vou deixar minha filha, e ela ainda é muito nova. E depois vem aqueles medos, né? Você vai na médica e ela te fala, você pergunta, o cabelo vai cair, aí tem os medos das reações da quimioterapia, como que vai ser, se você vai dar conta, se você vai ser curada, se não vai. Então, esses são os medos iniciais, né? Depois você passa pelo medo do... tá surtindo efeito, é isso mesmo, eu tô fazendo tudo que precisa ser feito. E aí, eu, particularmente, entrei num medo de depende de mim. Eu tenho que fazer tudo que foi feito para eu estar bem. Hoje eu já tenho outra leitura, né? Hoje eu já sei que não depende de mim, que não sou eu mesmo. Então, esses medos são os medos mais latentes, assim. São os que te assustam mais, que às vezes te paralisa. Mas, graças a Deus, assim, eu tive médicos muito bons, muito humanos, que me orientaram muito nesse sentido. Tive uma força, assim, sobrenatural da igreja, dos irmãos, da minha família, que foi, assim, fundamental para ir passando por esse período e enfrentando o que vinha depois disso, né? E você é uma pessoa que professa uma fé em Jesus, uma caminhada com Jesus. Qual foi a importância desse relacionamento com Cristo para que você pudesse atravessar todo esse período de tratamento e, evidentemente, todos os processos que isso te conduziu? Assim, impossível se não fosse com isso. Às vezes eu me pergunto como que uma pessoa que não tem uma fé consegue lidar com todo esse processo desse tratamento. Porque é uma doença que assusta, é uma doença que agride, né, não resta dúvida, é uma doença que eu falo que costuma afetar, não é só você, é todo mundo que está em volta de você, de uma forma ou de outra é impactado com isso. Então, se você não tem uma fé de que não depende de você, não foi alguma coisa que você fez que causou isso, de que não está no seu controle, eu acho que se torna desesperador. Se torna desesperador também o que vai acontecer, como que vai ser. Então, eu tive uma experiência muito particular nesse processo, que foi quando eu descobri que eu estava, que a suspeita era assim, 90% que era maligno. Eu fiquei assim, muito angustiada, muito apreensiva. E eu me lembro de eu orando, mas aquilo parecia que meu coração estava tão atribulado que eu não estava conseguindo ouvir nada. Eu me lembro que a minha irmã me ligou, falou, Nena, como é que tá? Eu falei, você pede para alguém orar. Pede para alguém orar, porque só eu não estou dando conta, eu tô ficando doida. E foi uma coisa, assim, sobrenatural. Eu falo que daquele dia em diante, assim, foi uma sucessão de eventos sobrenaturais de Deus sobre a minha vida. Naquele dia, eu lembro que eu consegui dormir a noite toda. No outro dia, eu fiz exames mais invasivos. E eu lembro de eu falar para minha irmã, eu falei, eu não sei para quem você pediu para orar, mas tirou com a mão. E foi assim, durante todo o processo. Eu sentia o medo, sentia a ansiedade, mas nada que me fizesse perder o rumo ou me sentir perdida, como eu estava naquele tempo. Eu vivenciei, eu conversava com algumas mulheres durante o meu tratamento, né, nos lugares que eu estava, e eu lembro de eu falar isso para uma mulher e impactou tanto a vida dela, e para mim já tinha se tornado uma coisa mais natural pelo processo. Mas eu lembro de eu falar para ela que tinha sido assim, que essa doença a gente experimentava milagres de Deus diários, e é diário. É diário você conseguir levantar, você cuidar da sua casa, você se cuidar e com prazer, não uma coisa mecânica. Então, o processo da queda do cabelo foi algo assim também sobrenatural. Eu sempre tive a ideia a gente tem, né, de manipular a vontade de Deus. Então eu pensava, Deus, não deixa meu cabelo cair, que todo mundo vai ver que o Senhor é meu Deus. Pensa, ela fez uma quimio e não caiu o cabelo. E foi o contrário, Deus
permitiu meu cabelo cair, e foi nisso que eu vi um mover de Deus enorme, porque isso me trouxe, de certa forma, um conforto e uma redescoberta. Você se descobre sem o cabelo, você se descobre sem a disposição que você tem, e é uma coisa tão particular com Deus, são momentos assim tão únicos com Deus, que eu não consigo expressar. As pessoas falavam, o que você tem, o que está acontecendo? Eu não sei. Foi um momento assim que eu vi um fluir de Deus na minha vida sobrenatural. Um outro exemplo foi quando eu fui no oncologista, né? Depois operei, aí fomos para o oncologista para definir quimioterapia, minha irmã estava comigo de novo. E eu saí de lá assim muito desesperada. Desesperada, não desesperada, mas muito abalada, porque eles são muito diretos, né? Muito Sim. taxativos, assim, e eu saí de lá, assim, muito angustiada, como que, meu Deus, né? E eu lembro que eu chorei muito, e à noite um pastor me ligou e queria me visitar, e eu lembro que eu falei assim, não, hoje eu não estou querendo visita, não. Ele falou, não, então vamos orar. E ele orou comigo, e isso foi, assim, Deus falando comigo mesmo. Então, eu vi Deus nesses momentos, assim, e nos outros também, de uma forma que só Ele e eu sabemos. Maria Eugênia, para terminar, a gente sabe que toda uma situação dessa, ela desafia, ela traz essas experiências que você colocou e com certeza traz algum aprendizado profundo para a vida, né? certeza. O que você poderia dar como testemunho do que mais, diríamos assim, você aprendeu nesse processo para a sua vida? Eu aprendi que Deus me ama, pastor. Que bom. É assim, eu tive algumas experiências na minha vida, né, que me fizeram questionar esse amor de Deus. Como que era esse amor de Deus? Até que ponto esse amor ia me ferir para me levar na direção que Ele queria? E Deus ouviu minha oração nesse sentido, dessa minha luta. E Ele usou o mais improvável, que foi essa doença. Aos olhos de quem está de fora, isso seria mais uma prova de que amor que Deus é esse. Mas eu me senti tão cuidada, tão sustentada, tão amada naquele processo todo. Eu nunca me senti sozinha, eu nunca me senti desamparada, eu nunca me senti tendo que lutar sozinha. Eu lembro que o dia que constatou, né, que eu fui fazer o último exame para constatar, na verdade, eu lembro que eu parei no carro na porta do laboratório e falei, Senhor, se for, o Senhor vai comigo, porque sozinha eu não vou conseguir. E foi assim, foi isso. Ele foi comigo, ele esteve comigo e ele ainda está nesse processo, porque a gente fala que eu não estou curada, eu estou tratada. E esse processo também te gera uma ansiedade. Mas as experiências que eu vivi com Deus, do cuidado, do sustento, da proximidade, do interesse dele pela minha vida, é o que tem me trazido até aqui. Então, esse foi o maior aprendizado de todos. Eu creio que Deus queira me ensinar mais coisas, queira me usar para mais coisas, mas o que ficou na minha vida de todo esse processo, o que mais ficou, foi que Deus realmente me ama. E não é na tribulação que eu questiono o amor dele. Pelo contrário, é na tribulação, na provação, na dor, que a gente sente ele de uma forma única. Foi isso. Muito obrigado, Maria Eugênia, pelo seu testemunho. E com certeza Deus está usando e vai usar na vida de muitas pessoas que assistirão. Que Deus te abençoe e continue te dando crescimento a cada dia. Amém, pastor. Obrigada. Nós chegamos ao final do nosso programa Luz e Reflexão. Eu espero que para você tenha sido uma bênção tudo aquilo que você pôde ouvir da Palavra de Deus, o testemunho da Maria Eugênia, a entrevista com o reverendo Eurípides. E fica aí o nosso convite para que você possa estar conosco. Estamos lá na Avenida República do Líbano, quase esquina com a Independência. Vá lá fazer uma visita para nós nesse domingo às 7 da noite. Também queremos dizer que em breve a nossa sede será lá na C2, pertinho ali da panificadora dela. Que Deus te abençoe. Entre aí nos nossos canais, pelo YouTube, Igreja Luz, bem como Facebook, Instagram e assim por diante. Um abraço a todos, que Deus te abençoe.